Fala investidor, tudo bem com você? Se você quer aproveitar as melhores oportunidades de investimento em 2025, esse vídeo é especialmente para você. Aonde será que estão as maiores oportunidades de investimentos? No Brasil ou nos Estados Unidos? Primeiro, nós precisamos compreender essa relação tensa entre os Estados Unidos e a China, nessa guerra tarifária. No dia 2 de abril, o Trump anunciou tarifas recíprocas a diversos países, para mais de 180 países, em especial a China, a qual foi tarifada em 34%. No dia 4, a China retalhou os Estados Unidos, aumentando as suas tarifas em também 34%. E no dia 9 de abril, o Trump anunciou uma nova tarifa. Ele aumentou a tarifa sobre a China em 84%. Ainda no mesmo dia, a China também anunciou novas tarifas sobre os Estados Unidos, também aumentando em 84%. Então o Trump foi lá e anunciou um novo aumento tarifário, 145% para as importações chinesas. E ao mesmo tempo anunciou uma pausa por 90 dias nas tarifas sobre os outros países, permanecendo com o mínimo tarifário em 10%, com exceção da China, que permaneceu com a tarifa de 145%. E no dia 11 de abril, a China retalhou novamente os Estados Unidos, impondo uma tarifa de 125% sobre produtos importados dos Estados Unidos. Então nós conseguimos observar aqui neste gráfico que o S&P 500, que é o índice que mede as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, havia caído 18%. Como o Trump interrompeu as tarifas por 90 dias, o índice subiu 9,25%. Então nós temos uma queda acumulada de 11,4%. E agora, essa é a questão. Será que é um bom momento para investir nos Estados Unidos ou as melhores oportunidades estão na Bolsa Brasileira? E é isso que nós vamos entender. Primeiro, eu preciso que você entenda o que significa o PL, a relação de preço sobre lucro. O PL, ele é um indicador que ele demonstra em quantos anos eu consigo dobrar o meu patrimônio investindo em determinada empresa. Então, por exemplo, se uma empresa está com o PL de 10, significa que se ela mantiver os seus lucros, em 10 anos eu consigo dobrar o meu patrimônio investindo naquela empresa. Então, o primeiro passo a ser analisado é verificar quanto está o PL da Bolsa dos Estados Unidos e quanto está o PL da Bolsa Brasileira. Observando esse gráfico, ele nos mostra o índice de preço sobre lucro do S&P 500. Atualmente, esse índice está em 26,9%. O que isso significa? Significa que a Bolsa dos Estados Unidos, se as empresas mantiverem os seus lucros, demoraria um período de 26 anos para você dobrar o valor investido. Então nós conseguimos observar que está bem acima da média. Dessa forma, podemos compreender que a Bolsa dos Estados Unidos ela está supervalorizada. Então, qual que é a tendência para os Estados Unidos? Que esse indicador retorne à média. Dessa forma, nós podemos continuar observando futuras quedas na Bolsa dos Estados Unidos. Em especial nas empresas de tecnologia. Por quê? Porque elas valorizaram muito nos últimos anos e estão com os múltiplos, estão com a relação do preço sobre lucro em um patamar muito elevado. Vamos verificar na prática a relação de preço sobre lucro da Tesla. Então aqui eu tenho a relação do preço sobre lucro da Tesla está em 113. Isso significa que se a Tesla mantiver o seu lucro e eu aportar R$1.000 na Tesla, vai demorar um período de 113 anos para que esses R$1.000 virem R$2.000.
Então a Tesla é uma empresa que nos Estados Unidos ela está negociando bem acima da média. Outras empresas de tecnologia também estão com um patamar muito elevado. Vamos observar aqui o caso da Apple. Então vou pesquisar aqui no site. A Apple, então, ela está com um PL em 31, bem menor do que o da Tesla, mas ainda está muito alto. É uma relação de 31 anos para que eu dobre o meu patrimônio. A tendência é que não demore todo esse tempo. Por quê? Porque a Apple tende a entregar um crescimento nos seus lucros. E como esse indicador ele relaciona o preço e o lucro, a partir do momento em que o lucro aumenta, demora um tempo menor para que eu dobre o meu patrimônio. Porém, mesmo que a Apple dobre o seu lucro, ainda demoraria 15 anos para que eu dobrasse o meu patrimônio investido. E outro exemplo que nós temos também é o da Microsoft, que também está com uma relação de preço sobre lucro em 31. Então também é uma empresa que, caso mantenha o seu lucro estável, demoraria cerca de 31 anos para que eu dobrasse o meu patrimônio investindo nela. Dessa forma, nós conseguimos observar que a Bolsa dos Estados Unidos ela está cara, principalmente as empresas de tecnologia. O que isso significa? Que a tendência é que esse múltiplo ele volte para a média. E para isso acontecer, provavelmente nós veremos uma queda na Bolsa dos Estados Unidos. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, está fazendo caixa para aproveitar as oportunidades que vão surgir. Agora que já observamos a relação de preço sobre lucro das empresas dos Estados Unidos, vamos observar essa relação aqui no Brasil. Observando esse gráfico, ele traz o histórico preço sobre lucro do Ibovespa, das maiores empresas do Brasil. Então nós conseguimos observar que a média é 10,94, então praticamente 11 anos para dobrar o nosso patrimônio, porém, no momento atual, nós estamos com uma relação de 9,5. Então, na média das empresas brasileiras, em 9 anos e meio, nós conseguimos dobrar o nosso patrimônio. Porém, nós vamos observar algumas empresas que, inclusive, estão bem abaixo da média. Já estamos abaixo da média histórica. A média histórica é 10,9 e estamos atualmente com 9,5, numa relação de preço sobre lucro. Agora, vamos observar empresas que estão com uma relação ainda mais barata. Um exemplo que nós temos aqui é o Banco do Brasil. Banco do Brasil, uma instituição bicentenária que está com um PL de 6,10. Isso significa que se o banco mantiver o seu lucro, em 6 anos eu consigo dobrar o valor que eu investi. Como o banco tem a tendência de continuar crescendo os seus lucros, muito provável que em 5, em 4 anos eu consigo dobrar o meu investimento. Então está numa relação bem agradável para investimento. E outra empresa que vamos observar também é a Sanepar. Sanepar, uma empresa de saneamento, está com o PL em 5,28. Também uma empresa que ao longo dos anos vem crescendo os seus lucros, então a tendência é que em menos de 5 anos eu consiga dobrar o meu patrimônio investido na Sanepar. E agora vou mostrar para você o que aconteceu ao longo dos anos, sempre que o PL da Bolsa Brasileira ficou abaixo da média. Voltando aqui para esse gráfico do PL do Ibovespa, nós conseguimos verificar que aqui em 2008 nós tivemos um PL bem abaixo da média. O PL da Bolsa estava em 7 vezes o seu lucro. O que aconteceu após 2008 na Bolsa Brasileira? Então nós conseguimos ver que de 2008 a 2010 a Bolsa entregou um crescimento de 100%. Ou seja, quem aproveitou a relação de preço sobre lucro na baixa em 2008,
em 2 anos, dobrou o seu patrimônio investido. Voltando aqui para o histórico do PL do Ibovespa, aqui em 2016, nós também tivemos uma queda na relação do preço sobre lucro. E o que aconteceu com as empresas no Brasil após 2016? Elas entregaram um crescimento de 2016 a 2020 de praticamente 200%. Então, você multiplicou em 4 anos o seu patrimônio em 2 vezes. Então, foi uma multiplicação de capital excelente. Dessa forma, nós conseguimos observar que sempre que a relação do preço sobre o lucro fica abaixo da média, é um momento para aproveitar, é uma oportunidade. Então, nós conseguimos ver hoje a média do nosso índice brasileiro em 9 anos e meio para dobrar o patrimônio, porém, várias empresas como o Banco do Brasil e Sanepar negociando numa relação de 5, 6 vezes o seu lucro. Então, a grande oportunidade está na Bolsa Brasileira. E nós conseguimos observar isso também através dos fundos imobiliários. Estou aqui com o fundo XPML11. O fundo está com um PVP. Esse indicador compara o preço com o valor patrimonial em 0,88. Isso significa que está com um desconto de 12% em relação ao seu patrimônio. Ah, mas Gustavo, eu não sei muito sobre fundos imobiliários. Será que realmente é um bom investimento? Aonde que está o meu valor quando eu aplico em fundos imobiliários? Vou mostrar para você na prática. Então vamos abrir o relatório gerencial do XPML11. Aqui dentro do relatório eu consigo ver os imóveis dos fundos imobiliários. Então, quando eu realizo investimento em fundos imobiliários, eu estou investindo em imóveis. Nesse exemplo do XPML, eu estou investindo em shoppings. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Catarina Fashion, Tietê Plaza, Shopping da Bahia, Shopping Cidade São Paulo, Shopping Cidade Jardim, Gran Plaza Shopping. E eu verifico que eu estou comprando todos esses shoppings com 12% de desconto em relação ao seu patrimônio. Então, assim como as ações, os fundos imobiliários também estão com um grande desconto. Vamos observar mais um fundo imobiliário na prática. Então, vamos verificar aqui os fundamentos do BTLG11. O fundo está com uma relação de preço sobre valor patrimonial em 0,94. Isso significa um desconto de 6% em relação ao seu patrimônio. Mas Gustavo, esse fundo do BTLG, ele também é shopping, ou ele é lajes, ou ele é um fundo de galpão? O que esse fundo faz? Vamos verificar na prática também. Então, aqui vamos pegar o relatório gerencial. Inclusive, se você está gostando desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Aqui o relatório, então, do BTLG11 e vamos buscar os imóveis onde estamos investindo. Então, esse é um fundo de galpão logístico, ou seja, eu estou investindo em grandes galpões, esses galpões da imagem, e vou receber um aluguel mensal isento de imposto de renda. Então, todos esses galpões aqui eu estou comprando com um desconto de 6% em relação ao seu patrimônio. Dessa forma, o que nós podemos concluir? Que a Bolsa dos Estados Unidos, por mais que tenha tido uma queda, ela ainda tem espaço para cair, porque os múltiplos estão bem acima da média. E nesse momento, a Bolsa Brasileira apresenta diversas oportunidades, tanto nas ações quanto nos fundos imobiliários. Então eu estou aproveitando esse momento para destinar a maior parte dos meus aportes para a Bolsa do Brasil, comprando empresas e imóveis bem abaixo do preço justo.
Inclusive, precisamos tomar cuidado com as Big Techs, com as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, porque além da bolsa dos Estados Unidos estar muito alta, essas empresas em específico estão ainda mais caras, ou seja, o tombo pode ser ainda maior. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E comenta aqui embaixo também se você está aproveitando para investir no Brasil ou se está investindo nos Estados Unidos. Te vejo no próximo vídeo, forte abraço e bons investimentos!